Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre Taiwan e algumas das preocupações que estão surgindo na ilha em relação à China. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Bom, ultimamente tudo que se fala das relações entre Estados Unidos e China é relacionado à descoberta dos balões sobrevoando o território americano. 4 balões já foram abatidos, e aí abre-se toda aquela discussão sobre há quanto tempo isso está acontecendo e se a medida que os Estados Unidos vem tomando recentemente se baseia pelo fato disso ter se tornado público. Até que ponto a China já vem utilizando esses balões nos Estados Unidos, isso é algo que levanta várias perguntas aqui em Washington. Quando a gente olha para Taiwan, existe uma situação muito parecida. O governo taiwanês afirma que dezenas de balões já foram identificados sobrevoando a ilha e que eles não tomaram nenhuma ação contundente em relação a isso, até por medo de uma retaliação maior ou de uma escalada nas tensões que Taiwan tem com a República Popular da China. No entanto, a partir do momento que os Estados Unidos abatem os balões que estavam sobrevoando a América do Norte, isso gera uma espécie de segurança e para que o governo taiwanês faça a mesma coisa. Então, a partir do momento que nós tivemos esse episódio acontecendo aqui nos Estados Unidos, o governo taiwanês ele já deixou claro que os próximos balões que eles identificarem sobrevoando a ilha podem acabar sendo abatidos de uma forma muito similar com o que os Estados Unidos fizeram. Agora, no fundo, essa não é a preocupação principal que o governo taiwanês tem. A presidente Tsai Ing-wen, ela já deixou claro várias vezes que a principal preocupação no momento na relação entre Taiwan e China é relacionada aos ataques cibernéticos. Esses ataques cibernéticos eles vêm aumentando de uma forma considerável em Taiwan, ano após ano, onde o governo taiwanês afirma que a China utiliza a ilha como um campo de testes para desenvolver e testar as suas capacidades de ataque cibernético. Obviamente, a China nega tudo isso e diz que isso é tudo fruto da imaginação do governo taiwanês, mas o fato é que o governo taiwanês ele está preocupado e a partir do momento que ele externa essa preocupação, eles buscam uma cooperação maior com os Estados Unidos para poder conter esses ataques. A forma de contenção, obviamente, ela também se dá no campo cibernético para criar elementos significativos que possam impedir que esses ataques sejam efetuados de uma forma concreta e corriqueira. Recentemente, o governo taiwanês afirmou que o país sofreu inúmeros ataques, principalmente na área administrativa. Até a rede de lojas de conveniência 7-Eleven, que é uma rede americana que atua firmemente em Taiwan, foi alvo de um desses ataques, onde na tela de pagamento dentro da loja aparecia a mensagem "Saia de Taiwan". A partir do momento que o governo taiwanês ele externa essa preocupação, ele também eleva um pouco o grau das tensões entre Taiwan e China, até porque isso é uma acusação formal que eles estão fazendo em relação aos ataques que partem da China em relação à ilha. A China nega, mas caso esse de fato seja a forma como eles estão atuando lá, isso não vai cessar e um dos medos do governo taiwanês é que isso vai aumentar. Um dos pontos importantes que foram levantados recentemente lidam com uma série de ataques, principalmente dias após um grande fato ou um grande evento que demonstra uma tentativa de afirmar a soberania da ilha. Essas retaliações chinesas elas são contínuas, são corriqueiras, mas elas estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Um dos ataques mais importantes no qual o governo taiwanês admitiu que não tem uma capacidade de proteção forte e ainda não tem disponível todos os elementos para poder fazer uma linha de defesa cibernética sólida e eficiente, ocorreu dias depois da visita da então presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. A visita da Nancy Pelosi ela irritou profundamente os chineses, como nós sabemos, e essa visita ela acabou também
gerando uma série de consequências na relação entre China e Estados Unidos e marcou no ano passado uma escalada considerável nas tensões entre os países. À medida que outros fatos foram surgindo, como o próprio fato do surgimento dos balões, essas tensões elas foram se acentuando cada vez mais, onde hoje as linhas de comunicação entre Estados Unidos e China elas estão completamente falhas e as linhas de comunicação também entre China e Taiwan deterioraram de uma forma muito profunda. A partir do momento que a visita da Nancy aconteceu, dias depois nós tivemos uma série de ataques administrativos, ou seja, invasões nos sistemas do governo taiwanês, onde alguns dados dos seus funcionários acabaram sumindo. A China, novamente, ela vai sempre negar, e caso isso seja real ou não, o que importa na questão geopolítica são os efeitos que surgem a partir do momento que existe um medo ou um temor específico. Se a China não tiver, de fato, fazendo nenhum ataque cibernético em relação a Taiwan, isso pouco importa a partir do momento que Taiwan reconhece isso como um problema grave e começa a aumentar sua capacidade de defesa. Mas quase todos os países que aumentam a sua capacidade de defesa tendem também a aumentar a sua capacidade de ataque. Não vejo no momento Taiwan disposto a iniciar uma série de ataques cibernéticos contra a China, mas isso também não é algo que pode ser descartado, até porque cada país lida com as armas que tem. Taiwan sabe que militarmente não consegue segurar a China e, apesar de hoje a preocupação central se basear em cima das ações cibernéticas de hackers chineses contra órgãos do governo taiwanês, na prática, a preocupação maior ainda é da presença militar crescente, principalmente da marinha chinesa, ao redor da ilha de Taiwan. Isso continua, segue a todo vapor, a capacidade de produção do governo chinês de novas fragatas, novas corvetas, novos navios de guerra é extremamente eficiente, extremamente alta, e isso faz com que a diferença entre Taiwan e China se amplie cada vez mais. Por isso, Taiwan pede, cada vez que a China aloca mais recursos e coloca mais navios na região do Mar do Sul da China, o governo taiwanês se apressa para pedir para que os Estados Unidos eles consigam equiparar isso, enviando mais navios próprios americanos para ocupar essa região. E esse é um dos grandes temores que existe, não só em Washington, mas também em Taipei, e eu acredito que também em Pequim, que à medida que os países eles ampliam a presença no Mar do Sul da China, a possibilidade de erro aumenta consideravelmente. E isso não exclui as atividades de ataques cibernéticos, porque faz muito sentido também utilizar ataques cibernéticos para neutralizar a capacidade militar de outros países. E os Estados Unidos sabem que a sua presença no Mar do Sul da China também expõe o risco de ataques cibernéticos nos sistemas de comunicação desses próprios navios e das comunicações da base de operação militar americana que se dedica ao Mar do Sul da China e também a toda a região do Indo-Pacífico. Essa relação e essa problemática em relação de Taiwan, na relação entre Taiwan e China, só vai piorar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. O governo chinês ele sabe que no momento não vale a pena fazer nenhuma ação militar definitiva em relação a Taiwan, porque a China ela depende ainda de uma ampla rede de relacionamento comercial com seus fornecedores e com seus compradores, e pelo exemplo que eles perceberam na guerra da Ucrânia em relação à Rússia, a unidade gerada estimulada pelos Estados Unidos com países europeus e outros em relação à aplicação de sanções acabou sendo muito forte e a China não pode arcar com isso. Então, no momento, é possível que a continuidade dessas tensões vão se dar por meio de ataques que não vão ser assumidos pelos governos de um país ou de outro, mas isso acelera e piora a relação entre China e Estados Unidos e China e Taiwan, fazendo com que Taiwan dependa cada vez mais dessa proteção americana para poder manter-se operando e se sentindo seguro. As novas linhas de defesa cibernéticas elas vão demorar para serem prontas na ilha de Taiwan, para atingir uma modernidade necessária para poder conter e segurar os ataques chineses.
E à medida que a proximidade entre China e Rússia se acentua por conta das relações comerciais, financeiras e da legitimidade que a China vem tentando passar para o funcionamento da economia russa, apesar de todas as sanções, também liga um novo sinal de alerta, que é um temor que parte do governo taiwanês de que novos ataques cibernéticos possam ser mais sofisticados se performados a partir da Rússia. Isso é um temor que vem sendo crescente em vários países que mantêm uma rivalidade ativa com a China, como Japão, Coreia do Sul, Austrália, etc., de que a China ela pode estar subsidiando ou pelo menos subcontratando uma linha de ações cibernéticas que partem da Rússia, dada a sofisticação que os russos já têm nessa área. Tudo isso alimenta e piora essas tensões que acabam gerando mais temor e, claro, afetando totalmente a estabilidade do ambiente geopolítico na região. Recentemente, o governo taiwanês afirmou que várias informações de alto nível das suas fábricas de semicondutores acabaram sendo roubadas. Por mais que eles sugerem que isso acabou sendo uma obra dos chineses, a China, novamente, nega e não há nenhuma confirmação de que a China fez isso. Mas faz sentido que as informações contidas nas fábricas de semicondutores em Taiwan, que acabam sendo as mais avançadas do mundo, sejam de interesse de segurança nacional para vários países, principalmente para a China, mas também da Rússia. Então, isso é mais um elemento que acaba piorando essas relações e que pode levar a uma escalada considerável nas tensões que já vem escalando continuamente nos últimos anos. Vamos ver o que vai acontecer. E você, o que você acha? Qual é a sua opinião em relação a Taiwan e China e as preocupações e receios que Taiwan tem em relação às atividades cibernéticas da China? Um abraço a todos.